Olá, tudo bem? Atendendo às perguntas, estou aqui hoje para responder questionamentos que foram colocados para mim nas redes sociais, perguntando para que eu tenho certos tipos de comportamento. Os comportamentos que foram questionados são comportamentos nas quais eu direcionei mais os posts destes últimos 7 dias, que são comportamentos mais agressivos, mulheres com energia mais masculina. Então, eu vou falar de algumas possibilidades. Isso aqui não é uma regra, cada caso é um caso, precisa ser olhado com muito amor, muito carinho, através da luz da psicogenealogia e da sistêmica, eu vou responder essas questões. Existem infinitas possibilidades, essa é uma das frentes que eu trabalho. Também vamos trazer um pouquinho aí da antroposofia para falar sobre estes questionamentos. E caso você tenha um outro tipo de comportamento e quer que eu crie um conteúdo para isso, fique à vontade para fazer assim como essas pessoas fizeram, para questionar, e eu terei um grande prazer em responder. Caso eu não tenha o conhecimento, eu posso proporcionar uma live com outros colegas que podem talvez auxiliar a você, e eu aprendo cada vez mais através dos seus questionamentos, tá bom? Então vamos lá a este questionamento. Pus aqui uma colinha das perguntas que foram feitas. Então, para que tem os comportamentos que tem? Bem, através da psicanálise, né, Freud dizia que todos nós fazemos o que fazemos para ser amados e ser aceitos. E aí, quando nós vamos lá para as leis do amor de Bert Hellinger, ele já diz, e ele traz também sobre o pertencimento. Repetimos às vezes alguns padrões de comportamento para que possamos pertencer à nossa família, para que possamos ser aceitos nessa família. Se a gente reparar o comportamento das crianças, né, eu observei muito o comportamento do meu filho, eu vi o quanto que às vezes ele queria, né, imitar o pai, pegando gravata, usando sapato, para ser igual ao pai, pertencer, né, parecer com o pai. Ou então pode ser que, estando no inconsciente dele, se eu for igual ao meu pai, a minha mãe também vai me amar como ama o meu pai. Bem, isso é um pedacinho aí do complexo de Édipo, né? Que a gente não vai entrar agora, pelo menos nesse vídeo não. Então nós vamos falar sobre por que eu tenho estes comportamentos. E outra pergunta que foi feita é por que atraio pessoas de comportamentos fracos e submissos, né? Pessoas de comportamentos mais fortes, mas que diz atrair pessoas de comportamentos fracos e submissos. E teve pessoas que disse, Clate, eu tenho assim pavor, eu tenho desespero de encontrar esse tipo de pessoa, mas eu atraio muitos tipos de pessoa. Vamos falar um pouquinho também sobre isso. Bem, vamos lá. Então, estou aqui no meu campo, tá bom? Então, coloquei aqui, tentei simular aqui uma família, tá? Com 3 gerações, né? 4 gerações, na realidade. Então, aqui tem a filha, o filho, a família do pai e a família da mãe. Observem que tem a família do pai é uma cor, porque é uma família, é um clã familiar que veio, e a família da mãe é de uma outra cor, porque é um outro clã familiar que veio e se encontraram. Bem, esta família veio, neste clã familiar, a mãe vem, né? Eu digo que é como se fosse um quebra-cabeça, então a mãe vem aí, como uma pecinha, encontra esse pai, e esses dois precisam se encaixar, né, de alguma forma, para dar continuidade a essa história. Então aqui nós colocamos também a simulação de 2 abortos, tá bom? Então aqui nós temos 2 abortos e nós colocamos essa menininha aqui
como sendo a terceira filha. E o que acontece muito? Que nós não temos consciência sobre o nosso lugar. Isso é muito importante. Quando trabalho com os processos, né, de terapia, com os meus clientes, e que chega o cliente dizendo que, Cláudia, eu não sei o que eu quero da minha vida. Eu já fiz um monte de cursos, eu me tornei diretora do jeito que eu queria me tornar diretora, ou cheguei no status que eu queria chegar, mas eu ainda não me sinto completa. Pode ser, tá? Existem inúmeras possibilidades, mas uma das possibilidades que a gente vai investigar nesta terapia é o lugar de filho. Qual é o teu lugar de filha? Qual que é o teu lugar de filho? Bem, e aí essa cliente vai buscar algumas informações com a família. Ou então nós também trabalhamos, né, com ferramentas da antroposofia, o sentir desse cliente. Tem muitos clientes que chegam e dizem, Cláudia, minha mãe diz que eu sou a primeira filha, mas eu não tenho as características, porque eu passo para essa cliente, eu faço algumas perguntas para essa cliente, para ela ver se ela se identifica com essas características de primeira filha ou de primeiro filho. Então ela chega à conclusão e diz, Cláudia, eu não me sinto neste lugar de primeira filha. E nós vamos ressignificar e trabalhar, porque pode ser, né, sempre, gente, são hipóteses, tá bom? Que a gente experimenta. Pode ser que esta mãe teve um aborto e nem percebeu. Às vezes a menstruação atrasou por alguns dias e depois essa mãe veio, teve um sangramento e ela nem percebeu. Ou pode ser também que essa mãe ficou grávida de gêmeos e quando estava grávida dessa filha e durante essa gravidez também teve um aborto que não percebeu. Ou pode ser também que essa mãe, num passado, passou por alguma situação, ficou grávida e naquele momento ela não tinha condições de dar continuidade nessa gravidez e precisou interromper essa gravidez. Nós não vamos fazer julgamento algum desta mãe. Nós vamos, inclusive, ensinar esta pessoa a olhar para esta mãe com muita compaixão, porque ela teve a justa razão dela. E nós filhos não devemos julgar os atos dos nossos pais. Eles têm uma justa razão, nós somos os pequenos perante eles e vamos apenas compreendê-los e aceitá-los e amá-los como são. Bem, então nós fazemos esta investigação. O que pode acontecer também quando uma pessoa chega para mim com um comportamento muito masculino, voltado para este masculino, se ela tem este lugar de filha número 1 e ela se sente neste lugar de filha número 1, o filho número 1, independente do sexo, ele tem uma energia mais masculina mesmo, porque esta posição de filho número 1 precisa ter uma força mais voltada para o masculino. É como numa empresa, cada um ocupa seu lugar e cada um tem a sua função com as suas características. Nós não nascemos ao acaso. Temos um motivo, um para quê que nós nascemos, inclusive no mês que nascemos, no dia que nascemos, na lua que nascemos. Às vezes nossa mãe definiu o parto, preparou-se para termos um parto humanizado e chegou na nossa hora, nós não estávamos preparados ou o nosso inconsciente tinha aí os seus medos e não quis nascer de um parto normal, precisei de ser cesárea. Bem, eu tenho outros vídeos onde eu falo detalhadamente sobre os tipos de partos. Isso nos ajuda muito a olhar para as nossas questões inconscientes. Bem, vamos voltar lá então. Então, se esta menina, ela teve anterior a ela, a mãe dela teve um aborto, na qual era um menino, então um bebê, um homem de sexo masculino, e essa menina ficou presa, olhando inconsciente para este irmãozinho que não pôde vir.
e ela, deslocada deste lugar dela, ela fica aqui parada, olhando para este irmão que não pôde vir. O que vai acontecer com esta menina? Para ela pertencer, em nome deste amor, dos movimentos de comportamento dela também pode ser se tornar mais masculina, para olhar para esta criança, para dizer: eu vivo a sua vida aqui, você é homem, não pôde vir, eu não vou viver a minha vida, mas por amor eu olho para você e vivo a tua vida aqui, inclusive com o teu sexo, com a tua energia masculina. Então, este é um tipo de comportamento que nós também olhamos dentro da constelação sistêmica familiar. Colocando esta menina, por exemplo, no lugar de número 3, né? Porque se a mãe teve o primeiro aborto que eu coloquei neste exemplo, uma menina, o segundo aborto, um menino, e a terceira criança seria ela. Nós vamos olhar também para este lugar, ela tomar este lugar de filha número 3. A filha número 3 também tem uma energia mais masculina. O primeiro filho tem uma energia masculina, mesmo independente do sexo. O segundo filho tem uma energia mais feminina, independente do sexo. E a filha número 3 tem uma energia mais masculina. E ela vai ser a filha do casal. A número 3 é a filha do casal. É aquele que vem para unir o casal. Mas se ela tiver no seu lugar diferente, isso vai ficar muito confuso para ela e vai ser muito pesado para ela. É como uma comparação de uma empresa. De repente, você era um líder de área dentro da tua empresa e o teu diretor, por algum motivo, precisou se ausentar, né, da noite para o dia, e sem preparar você para este cargo, ele convida você para este cargo. E você vai assumir este cargo sem nenhum preparo. Isso vai ficar muito pesado para você. Pode ser que aconteça, que você faça coisas equivocadas, mas é porque você não foi preparado para aquele lugar. A partir do momento que você for preparado, que você tiver competência no sentido de ser preparado, você vai assumir bem aquele cargo. Mas se você não tem as competências necessárias para assumir aquele cargo, você talvez não vai conseguir ser tão eficaz e vai se arrebentar. O corpo vai sentir, porque aquilo que a gente não pode falar, o nosso corpo sente. Não é isso que acontece nas empresas? Não é isso que tem acontecido nas empresas ultimamente? Então, isso também acontece com os nossos comportamentos. Então, quando nós encontramos pessoas extremamente agressivas, pessoas que às vezes têm uma identificação muito grande com o agressor, nós olhamos para essa pessoa através da alma dela. O que será que está por trás destes movimentos dela, né? E aí a outra pergunta também: por que atrai pessoas de comportamentos fracos e submissos? Podemos considerar este mesmo quadro que eu passei para vocês, ou podemos também considerar um outro quadro. Um quadro onde a menina fica completamente identificada com o pai. Ela, olha assim, ó, aqui, neste exemplo, inclusive, eu coloquei até a corzinha, né, da menina é da mesma cor do pai, né? Ela identificada com o pai, que talvez este pai foi uma pessoa bastante, pode ser uma pessoa que tinha um desequilíbrio com bebida, uma pessoa que trouxe, né, uma agressividade muito grande, uma pessoa que agredia a mãe, ou também pode ser que numa infância, algo aconteceu ali. A criança assiste uma briga deste pai com esta mãe, esse pai agredindo esta mãe, e neste momento, essa criança assistindo tudo isso, ela fica
né? Ela fica do lado da mãe. As crianças não podem tomar um partido do lado de que pai fica. Isso é muito pesado para uma criança. Veja só, se a gente colocar aqui para vocês os bonecos, olha, uma criança não consegue carregar a mãe, olha só. É muito grande carregar essa mãe, é muito grande, fica pesado para essa criança carregar esta mãe. É o contrário, a mãe é que carrega o filho. Tomar este lugar, tomar as dores dessa mãe fica muito pesado para ela. E ela tomando este lugar da mãe, pode ser também que ela faz uma jura aqui. Pode ser que ela disse nesse momento, querido papai, você vai ver, eu vou crescer e vou ser tão forte, tão poderosa, tão agressiva quanto você, que eu vou defender a mamãe. Ninguém vai fazer comigo o que foi feito com a mamãe. Então, também já peguei muitos casos nos meus atendimentos de terapia ou quando a gente abre uma constelação familiar desse tipo de situação. E aí a pessoa, essa criança, vai para a vida dela, mas ela não olha para frente, ela fica olhando para trás. Olhando para trás, ela leva essa jura da família dela. E o que vai acontecer com ela? Se ela disse lá na infância, eu jamais vou permitir que alguém seja mais forte do que eu. É possível a gente encontrar alguém que não seja mais forte do que a gente? Claro que não. Existem infinitas possibilidades de fortaleza, né? A fortaleza ela não é só no corpo físico, existem outras formas de ser forte, existem infinitas possibilidades. E perante isso, essa criança, né, que vai se tornar um adulto, ela vai para o ela vive o seu presente, mas olhando para o passado, presa aqui no passado. Presa aqui no passado, o que vai acontecer? Ela vai somente atrair pessoas mais fracas do que ela. Porque é como se fosse visão seletiva. Não acontece com a gente quando a gente decide comprar um carro de uma marca X, de uma cor X, e a gente sai na rua e parece que todo mundo comprou exatamente aquele carro igual ao meu. Eu não via aquele carro, mas de repente comecei a ver todo mundo com aquele carro. Visão seletiva é o que vai acontecer com a gente quando a gente vai para a vida com essas juras. Daí vai acontecer esse tipo de comportamento. Eu levo a minha agressividade e todas as pessoas que vão se aproximar de mim são pessoas com esse tipo de comportamento. Esses são algumas possibilidades. Como eu disse aqui para vocês, pode ser infinitas possibilidades. Pode ser que essa menina presenciou comportamentos também da avó com a mãe, ou da avó paterna com esta mãe. Pode ser que essa menina tentou ser forte para poder ter energia suficiente, se ela estiver fora do lugar, para ajudar esses irmãos que não puderam vir. Tudo isso são movimentos inconscientes da nossa mente. Cláudia, como que nós podemos fazer? Isso tem cura? Isso tem jeito? O que eu posso trabalhar? Sim, podemos ressignificar, trabalhar para sairmos dessa identificação. Tudo isso é possível quando nós começamos do começo. E qual que é o começo? O começo é a nossa origem, é a nossa história, é o nosso lugar de filho e de filha. Qual que é o meu lugar? Como que eu me sinto neste lugar? O meu lugar de filho, de filha e também de irmão. Tudo isso é importante. Importante eu respeitar esta ordem de chegada. Eu devo respeito aos que chegaram primeiro, inclusive os meus ancestrais. Olha só, eu sou pequena perante a minha mãe e perante o meu pai.
A minha mãe é pequena perante os pais dela. O meu pai é pequeno perante os pais dele. E assim sucessivamente. Devemos respeitar quem chegou primeiro, inclusive, por exemplo, os nossos sogros, porque se não fosse eles, não seria possível nascer os nossos filhos. Devemos o respeito. Nós não estamos aqui para dizer que você tem que dar continuidade aos padrões de comportamento, aceitar, né? Abaixando a cabeça de forma assim, não honrosa, né? Mas da submissão. Mas nós devemos fazer o nosso movimento de respeito e compreender que eles têm a justa razão deles de ser como são. E tudo está certo como está. Qualquer outro movimento deste clã familiar, diferente deste movimento que foi feito, foi realizado, eu poderia não existir. Porque foram estes movimentos, foi tudo o que eles fizeram, que me trouxeram até aqui, que me deram a vida, que foi possível gerar a minha vida. Bem, pessoal, isso era o que eu queria trazer hoje para vocês, um pouco sobre o comportamento humano. Tem infinitas possibilidades da gente olhar. Eu espero que eu tenha contribuído com você de alguma forma para você olhar para o seu comportamento, para que existem certos tipos de comportamento. Se falei aqui alguma coisa e que você ficou na dúvida e você tem algum tipo de comportamento que você gostaria que fosse respondido ou olhado, não há como nós darmos a certeza do que aconteceu se não explorarmos você no individual. Mas nós podemos dar hipótese e aí você olhar e falar, nossa, faz sentido, isso aconteceu na minha vida, como eu posso olhar para isso? Deixe as suas perguntas, ou se de repente você encontra alguém, conhece alguém que tem comportamentos também difíceis, pessoas que estão sofrendo com comportamento, que tentam mudar seu comportamento, mas é muito difícil, ela não consegue ou ele não consegue, deixa aí seu questionamento, que nós vamos responder com muita satisfação, porque o nosso objetivo é levar paz ao mundo. E nós sabemos que para levar a paz ao mundo, essa paz precisa começar dentro de nós, a partir de nós. A partir de nós, nós vamos mudando um pouquinho de cada vez. Se você não quiser deixar o seu comentário, como muitos fizeram, público, por favor, entre em contato no WhatsApp, no número 11 95214 8148. Você vai estar falando com uma das meninas que agenda o horário e você deixa lá a tua pergunta. Fala, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Clat sobre comportamento humano, esse tipo de comportamento. A Lara vai responder para vocês e a gente cria um vídeo e manda exclusivo para você esse vídeo respondendo essa questão e depois postando esse vídeo nas redes sociais sem necessidade de identificação do teu nome, como eu fiz com as 8 pessoas que passaram aqui questionamentos muito parecidos. Estou fazendo o vídeo aqui e depois eu marco ela no privado também, porque não há necessidade de exposição. A necessidade é de levar o conhecimento e a transformação. Gratidão. Eu sou a Clatiúcia, especialista em dores da alma, com formações em psicologia, psicanálise, antroposofia, psicogenealogia e constelação sistêmica familiar. Um grande beijo, muita paz, muita luz e muito acesso e conexão ao conhecimento para que você possa transformar a sua vida e através de você transformar a vida de um outro. E assim vamos fazendo, girando a corrente do bem e da paz. Gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau.